uma baita seleção de livros com descontos incríveis. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre dicas aqui incríveis de livros que eu li, que eu super recomendo e que ainda estão com um ótimo desconto na Amazon. Isso porque entre os dias 8 e 9 de outubro está acontecendo um evento novo na Amazon de ofertas, que é a Mega Oferta Prime, ou seja, são ofertas exclusivas para quem é assinante Prime. Eu vou explicar tudo aqui no decorrer do vídeo e também tudo que eu falar aqui vai estar tudo com o link aqui no box de chamação e também vale a pena vocês conferirem não somente esse box de chamação, como também o primeiro comentário que eu deixo fixado, porque no decorrer desses 2 dias eu vou ficar atualizando as ofertas, tá bom? Mas vamos explicar. Durante esses 2 dias, a Amazon tá fazendo esse evento aqui que é geral, não é só sobre livros, mas aqui como o foco do canal é voltado para livros, eu tô deixando dicas tanto na parte de livros físicos, e-books, papelaria, coisas que nós leitores gostamos. Mas tem meu link geral aqui embaixo e vocês comprando com o meu link já sabem com certeza disso, que me ajudam bastante. E eu deixo assim, fico sempre muito agradecida a quem faz isso, porque é uma forma de vocês prestigiarem meu trabalho, né? Porque eu tô fazendo uma seleção aqui de livros pra gente conversar. Como vocês têm gostado muito dessa forma que eu tenho falado aqui, compartilhado essas ofertas, esse aqui não é o primeiro vídeo que eu faço dessa forma, em que eu realmente seleciono, diante das ofertas que eu encontrei, livros que eu gosto muito, que eu já recomendo por si só, mas que eu escolhi aqui porque eles estão em oferta. Além deles estarem com preço remarcado, também tem cupons ativos. Também não só para livros, como quaisquer outros itens na Amazon, tem várias categorias com cupons, vale a pena vocês conferirem, tá bom? Mas aqui no nosso caso tem um cupom, a cada 3 livros que você compra, você ganha 20% de desconto extra no livro de menor valor. E também tem cupom ocorrendo no aplicativo, em que você tem uma seleção de livros ali que você ganha mais 40% de desconto. Esses links aqui eu vou deixar também no box de estimação, assim como quaisquer livros que eu citar por aqui, tá tudo detalhado aqui no box de estimação. E como que eu tenho 2 páginas na Amazon criadas, tanto para dicas de livros físicos, como para e-books, que eu também amo ler em e-books. Falando nisso, tem promoções de Kindle. Então, tudo detalhado aqui, vale a pena vocês conferirem. E como sempre eu falo, qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, que assim que eu puder, eu procuro responder, principalmente quando eu libero o vídeo falando de promoção assim, eu sempre tô assim, prontamente para responder vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo por aqui, porque, se vocês não sabiam, tava ocorrendo já um esquenta das ofertas e eu vinha já compartilhando aqui na aba de comunidade. Então, se você não é inscrito ou se você não tem as notificações ativadas, pode ser que você não tenha visto isso. Aí perdeu algumas ofertas porque elas são diferentes dessa semana do esquenta, tá? Mas eu sei que vocês querem aqui conversar sobre livros, leituras incríveis que eu fiz e eu vou falar aqui com vocês. Vou começar falando então, eu acho que já que estamos falando de leitura, eu acho que eu separei aqui 2 livros aqui que eu gosto bastante. Primeiramente é esse aqui do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. É um livro aqui que tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Esse aqui é um livro muito bom porque tem ensaios do escritor e são retirados de outros livros dele voltado para crítica literária. Então, estudo de literatura. Tem aqui os livros que ele retira, né? Tem outras obras que publicadas pela Thomas Nelson, HarperCollins, no caso, que tem outras coletâneas de ensaios do C.S. Lewis. E aqui eles resgataram, assim, coletaram os ensaios desses outros livros que falam justamente sobre o tema de literatura, fato de você reler livros, como é muito importante a releitura de livros, o que ocasiona isso, como você ler fantasias é muito bom, que não tem essa questão de idade para ler fantasias ou para você ler livros infantis, infanto-juvenis. Ele vai falando sobre vários temas muito interessantes, principalmente assim, para quem gosta mesmo de ler e gosta de livros que falam sobre livros, livros que você gosta de ler de escritores ou de leitores mesmo falando com uma paixão pelos livros. Esse livro aqui é incrível nesse sentido. Ele vai dando vários conselhos nisso, né? A questão de gostos variados, assim, tem reflexões aqui super interessantes que eu gostei demais da conta, mas nesse meu vídeo tem mais detalhes pra vocês conferirem, tá bom? Para esse vídeo aqui não ficar muito extenso e vocês aproveitarem logo, né? Porque eu vou editar correndo para liberar para vocês. Mas, já que eu tô falando então de livros, Poder da Literatura, não tem como eu deixar de citar esse grande clássico aqui que eu li, mas eu li numa edição antiga que tinha da Biblioteca Azul, que é o Fahrenheit 451, o Ray Bradbury.
E eu li na edição brochura comum. Essa aqui é uma edição especial, tá? E eu pretendo fazer essa releitura, que já tem um bom tempo que eu fiz a leitura desse livro. E no caso aqui nós temos um mundo distópico em que os bombeiros, eles estão ali para atacar fogo em livros, né? Livro significa conhecimento. Então, o que isso significa? É um ótimo livro aqui pra gente conversar, pra discutir. Você ler com alguém, fazer uma leitura conjunta, ler com seu amigo, pra vocês discutirem realmente, vocês analisarem a questão quando uma sociedade, por exemplo, quando tem aquelas questões de livros proibidos, porque às vezes tem livros que são banidos, livros que são atirados pra jogar fogo. Então, vale muito a pena pra você refletir sobre isso, né? A questão do poder da leitura. Né? Acredito que todos vocês que acompanham por aqui sabem disso, mas é sempre bom a gente refrisar isso, a gente ter essa ciência, né, de o que acontece e porque às vezes vários livros acabam sendo proibidos. Tem vários dados aí no decorrer da história, como por exemplo Capitães de Areia do Jorge Amado, como por exemplo O Sofrimento do Jovem Werther. Tem vários outros livros, claro, de questões diferentes, mas sempre porque tem alguma coisa a nos dizer. Então, no caso aqui, vamos ter um bombeiro ali que ele vai começar a meio que ver que tem algo errado no que está acontecendo. Agora eu vou falar pra vocês de uns livros que, inclusive, eu falei recentemente aqui no canal. Se vocês não sabem, eu fiz um especial no meu Instagram de 30 dias de literatura brasileira durante o mês de setembro. E eu trouxe depois aqui para o canal, né? Eu fiz lá no Instagram liberando um vídeo de 1 minuto e meio, tentando falar do livro durante 1 minuto e meio, que é muito difícil, ainda mais pra mim que eu gosto de falar bastante sobre os livros. E pra qualquer pessoa, falar 1 minuto e meio de um livro, assim, é muito difícil, muito menos, não tem nem como falar de profundidade nesse caso, mas dá pra dar uma boa dica aí de leitura. Aí, pensando nisso, eu trouxe em 2 vídeos aqui pro canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tem parte 1, em que boto os 15 primeiros livros, e acabou de sair recentemente, no caso ontem, a parte 2 do vídeo, tá? Eu tô falando isso porque alguns dos livros que eu indiquei, eu separei alguns deles aqui inclusive, estão em oferta. Então vale a pena indicar porque foi uma indicação recente que eu fiz pra vocês e vale a pena eu falar aqui pra vocês, inclusive convidá-los a assistir essas dicas de literatura brasileira que tem clássicos contemporâneos, tem peças de teatro, tem contos, tem de tudo um pouco. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é esse aqui, Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink. Esse livro aqui, ele me pegou muito de surpresa. Eu tava assim, achei interessante a premissa do livro, né, que vai falar da Tamara compartilhando justamente essa travessia solitária pelo Atlântico que ela vai fazer pela primeira vez. E aqui nós temos um diário, né, em que ela vai relatando esses acontecimentos, tudo que foi necessário para que foi acontecendo durante esse percurso. Mas aqui ele tem fatores muito interessantes. Como eu disse, eu já falei melhor no vídeo, mas eu vou falar aqui um pouco com vocês. Ele vai falar muito a questão, primeiramente, como é interessante você ter um diário. Eu terminei a leitura desse livro falando assim, eu até anotei, eu preciso voltar a escrever regularmente, diariamente, porque é prazeroso e isso nos ajuda muito. E ela mostra isso aqui, ela fala muito sobre isso. Mas o foco aqui é sobre a coragem. A travessia que ela faz aqui, ela não é uma travessia física. Ela é uma travessia emocional, uma travessia psicológica. É lidar com as suas próprias frustrações, com as suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Ela justamente começa o livro aqui falando sobre o fato de desistir, né? Então é muito questão disso, de você ter coragem cada vez mais, de lutar pelos seus sonhos e sonhar sempre grande, sonhar pequeno, sonhar é a mesma coisa, mas sonhar grande é sempre melhor, porque se você não conseguir conquistar tudo, pelo menos uma parte desse sonho você conquistou. Sonhar pequeno você fica muito mais limitado. Então ela mostra que apenas com seu sardinha ali, que é o nome que ela dá ao seu pequeno veleiro ali, ela consegue fazer o que ela quer. Então é muito interessante até para quem gosta de aventuras náuticas e tudo, mas é um livro que tem muito essa questão da coragem e também da questão de você olhar, né, dessa introspectividade. Coisas que vocês vão ver que é recorrente, que serão recorrentes dos livros que eu vou indicar, porque realmente eu gosto muito desses livros que abordam temas como solidão, como essa questão do olhar para si.
Então fica a minha super dica pra vocês aproveitarem esse livro, baita livro mesmo. Então nesse vídeo outro, como eu falei pra vocês, tem mais detalhes, mas assim, incrível. A próxima dica aqui é inclusive de uma leitura que eu fiz recentemente, que eu amei, favoritei, Vidas Secas de Graciliano Ramos, e eu indico inclusive nessa edição, que justamente é a que está em promoção, que é a da Antofágica, e nesse caso aqui, as ilustrações, elas têm o poder de agregar um valor tão grande. Eu sei que a escrita, assim, do Graciliano Ramos, ela já basta por si só. É uma escrita, assim, muito tocante para falar dessa família aqui fugindo da seca. Ele tem uma forma de mostrar a forma que, como é que ele fala, não colocar nomes, por exemplo, nos filhos. A forma como que cada personagem tem o seu nome, como cada... a falta do diálogo, a questão da solidão, como que tudo é muito bem pensado, muito bem explicadinho. Notas de rodapés aqui são bem interessantes, são excelentes aqui, que eu gostei bastante. Então, assim, as ilustrações aqui, as imagens aqui, elas são tocantes, elas falam com você. Como eu disse até no vídeo, no outro que eu falei aqui, eu parei vários segundos, assim, olhando, assim, as imagens, porque realmente você fica embasbacado, você fica, assim, ainda mais compadecido nessa situação de tristeza, né? A questão que a seca vai muito mais além do que uma seca física, é uma seca, assim, do sentimento, que eles não conseguem verbalizar os seus desejos, os seus sonhos. Então, como que o Graciliano Ramos conseguiu mostrar isso por meio da linguagem é surreal. Assim, eu fiquei muito impactada com esse livro e fiquei, assim, triste por não ter lido antes, mas muito feliz, que acho que eu peguei num momento muito bom de aproveitar essa leitura. Já tinha lido Graciliano Ramos com o São Bernardo, eu tinha gostado muito na época da escola, é isso que eu lembro, mas Vidas Secas é um livro que eu sempre fiquei na dúvida se eu lia ou não lia, assim, não se eu lia ou não lia, eu sempre soube que eu iria ler, mas eu sempre fiquei achando que, deve ser meio que difícil, alguma coisa assim, não sei. Mas é muito encantador, eu super recomendo mesmo esse livro, é um livro super favoritado mesmo, tá? Outra aqui de um escritor super querido aqui, quem me acompanha no canal sabe, Ariano Suassuna, né? E no caso, estou tentando ser diferente aqui, não dando dica de nenhuma peça de teatro, porque vale muito a pena as peças de teatro, mas trazendo aqui um romance épico, inspirado e dedicado a Euclides da Cunha, tá? Ele é inspirado num episódio específico que ocorre em Os Sertões, que é o contrabando de cachaça. Então nós temos aqui a história de Malaquias Pavão e seu fiel escudeiro Miguel Biocco fazendo travessuras aqui como uma espécie de Chicó e João Grilo de Auto da Compadecida. Pois bem, eles ficam pregando peças, no caso aqui eles ficam vendendo cachaça contrabandeada, tem curandeirismo aqui, tudo para conseguir dinheiro. O Malaquias aqui, Pavão, ele tem dois grandes amores aí, que é seu cavalo Melado e também a dona Silviana, que é a esposa aí de um outro parceiro dos negócios aí, muito trapaceiro também, que domina a arte de vender, de comprar e vender cavalos. Então vocês podem imaginar o que isso aqui vai dar. Esse livro aqui, ele tem a parte histórica aqui, que ele se passa durante a Guerra da Princesa, que foi uma revolução que ocorreu, acho que em 1930 mais ou menos aqui, realmente ali no município de Princesa, que era contra o domínio ali dos governos. Então tem um pouco disso na história, mas assim, é hilário. Se você gostou de Auto da Compadecida, se você gosta de Face da Boa Preguiça, se você gosta desse estilo do Suassuna, super indico você ler isso aqui, né? Porque aqui nós temos um romance, né? Então foge um pouco a questão das peças. Caso você também seja um dos que tem receio de ler Ariano Suassuna por conta de peças de teatro. O que eu acho, assim, tá perdendo muito, tá? Tem vídeo aqui no canal em que eu falo de uma resenha aqui de um livro que eu acho incrível, tá? Não tem como eu deixar de indicar, que é Face da Boa Preguiça. Recomendo que vocês assistem, tá? É muito bom. Assistam depois esse vídeo. Outro livro aqui que eu também não tenho como deixar de falar, também de um escritor que eu sempre recorro aqui, e eu tô precisando ler outros livros, que é o Guimarães Rosa, né? Literatura brasileira aqui, altíssima qualidade também, como todos esses que eu tô citando aqui, mas aqui nós temos um livro de contos em Sagarana, foi onde ele começou. Então assim, esse livro aqui já tá mais que batido, eu só tô indicando aqui pra vocês. Inclusive indico um livro que eu quero muito ler, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então é um livro que eu quero muito que seja talvez uma das minhas primeiras leituras do ano que vem. Então assim, tô sempre deixando pra depois. Também vai falar muito da travessia, né? Aqui tem um pouco disso, inclusive no último conto, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, ele vai falar um pouco disso. Mas tem vídeo aqui no canal em que eu falo melhor justamente nessa seleção dos 15 livros. E também tem uma resenha específica do livro de Sagarana que eu recomendo vocês assistirem, tá bom?
Mas esse livro aqui é fantástico para vocês começarem a ter contato com o universo de Guimarães Rosa e depois, assim como eu, mergulhar no universo de Grande Sertão Veredas, que eu tenho muita vontade de fazer essa leitura. E outro também bem batido aqui no canal, talvez não, acho que eu falo meio que esporadicamente dele, mas é Nelson Rodrigues aqui no Que a Vida Como Ela É. Aqui é um livro que contém 100 contos, contos/crônicas, tá? Em que ele vai falar sobre a Sociedade Carioca em 1950, foi quando ele começou a fazer as publicações desses contos na coluna do jornal. E aqui ele vai falar da sociedade, assim, de uma forma, assim, nua e crua. Então vai ter muita questão de traição, vai ter muita, assim... Vai ter uma linguajar, às vezes, que você não vai gostar, vai ter uns desfechos que vocês também não podem não gostar, mas lembrando que é uma obra datada, é uma obra interessante para você refletir. Algumas pessoas vão achar que é machista, mas tem sim machismo, tem outras questões, justamente porque, como eu disse para vocês, é uma obra datada, mas isso não perde a minha recomendação para vocês de lerem Nelson Rodrigues, não só A Vida Como Ela É, como as peças de teatro do Nelson Rodrigues, como os romances do Nelson Rodrigues, que são excelentes, tá? Então aqui vocês vão encontrar de tudo. É um livro que eu recomendo, inclusive, como eu disse no outro vídeo, para um livro ótimo para cabeceira, sabe? Você lê os contos aos poucos, porque os temas aqui, eles são meio que recorrentes, mas eles têm sempre uns desfechos, assim, bem cabulosos, assim, bem diferentes, assim. Mas é aquela coisa, é o desnudamento da alma, é porque acho que muitas pessoas têm aquela questão de não gostar às vezes, ou ter uma repulsa nas histórias aqui, uma certa repulsa, assim, uma certa choque, porque justamente ele tá mostrando o lado cru do ser humano mesmo. É como uma pessoa estivesse, aquela sociedade hipócrita, né, que adora apontar o dedo e julgar, estivesse olhando ali e julgando. Aí, no caso, quando vai ler, é como se estivesse olhando o próprio espelho e se vendo. Aí meio que, né, não gosta muito das histórias, mas é meio que isso aqui que vai acontecer. Então, às vezes a fama do Nelson Rodrigues justamente por essa, de você ter essa questão de você ter um despir ali da alma mesmo, de você se olhar de frente a frente, e mostrar que a gente não pode julgar os outros, porque muitas coisas acontecem, inclusive, nas suas famílias. Intenso, bem intenso. Agora vamos para aquelas leituras desgraceiras que eu tanto amo compartilhar para vocês, que fala sobre solidão, introspectividade, que fala desses assuntos assim, tá? Mas que eu amo ler, porque faz com que a gente reflita ainda mais e se olhe. Eu acho muito interessante nisso, tá? Redoma de Vida, da Silvia Plath, é um livro que eu sempre recomendo, mas sempre lembro que é um livro que tem gatilho, no caso, por causa de contas de temas como depressão, tá? Mas é um livro que eu sempre recomendo. Se você tiver no momento para ler, leia esse livro, porque é muito importante esse assunto ser lido e discutido. Esse é um livro semi-autobiográfico que vai falar, né, da vida da Esther aqui no caso, mas que tem muito da Silvia Plath aqui nesse livro, né? E então aqui a gente vai acompanhar uma mulher ali que tá começando a carreira dela, mas ela não consegue se pertencer àquele ambiente, ela começa a se sentir mal, ela começa a se sentir frustrada, não entende aquele porquê. Então isso é muito que passa na cabeça, muitas das inseguranças, dos receios, de você se comparar, de você não se sentir pertencente a um grupo, mostrar que você que tem um problema. É um livro bem intenso e eu quero muito fazer a releitura desse livro, porque já tem um bom tempo que eu fiz a leitura de Redoma de Vidro. Eu li numa outra edição, e essa aqui é uma edição mais recente, e ela contém algumas ilustrações, tá? Que eu acho que trazem Eu gosto muito quando tem essas ilustrações que traz essa coisa de você parar a leitura e contemplar, sabe? Tem um olhar contemplativo pra obra, eu acho que dá aquela coisa do respiro, pra você não meio que ir atropelando. Por isso que às vezes eu gosto muito de indicar essas edições, justamente para não ficar um vira-página. É você parar, ainda mais quando tem ilustrações no caso, que ocupam as 2 páginas inteiras no caso, tá? Porque faz com que você pare a história assim e contemple. Eu sempre faço isso, eu não passo só as imagens despercebidas, assim, sabe? Tá bom, tem uma imagem, não. Se eu comprei uma edição desse tipo assim, porque tem essas ilustrações, eu analiso essas ilustrações. Não assim no fato de analisar o que é isso, mas o que significa, no caso, uma pessoa está olhando de forma vaga, o que isso quer dizer, né? Então acho que isso agrega sempre algo, agrega sempre, né? Mas traz um quê justamente dessa introspectividade, sabe? De você parar
respirar, analisar a obra e se olhar. Eu acho formidável, assim, fantástico. Esse livro aqui, eu tenho um grande carinho por esse livro, justamente por questão dos temas realmente de ansiedade e depressão. Eu sofro das duas coisas, no caso, né? Estou, assim, é um assunto mais delicado, mas realmente, você vê, é um livro que realmente faz com que você tenha uma percepção de você olhar pros outros, assim, de você analisar a vida e você dar mais valor a ela. Eu acho, assim, formidável, assim. Gosto demais de conta desse livro. Outra aqui que é um livro, assim, favoritaço, acho que da vida, acho que eu não consigo não indicar pra vocês esse livro. Eu sempre indico. É o livro do Desassossego, inclusive ele tá com oferta nas duas edições, tanto na organização feita pela Companhia das Letras, pelo Richard Zenit, tá? A capa é diferente, porque essa aqui é uma impressão mais antiga, e também tem a edição feita pela editora Todavia, tá? Então tem essas duas edições, assim, e é um livro que... Gente, eu conversei tanto com esse livro, esses fragmentos. Aqui é um livro, não um livro, como eu falo pra vocês, do semi-heterônimo dele, do Fernando Pessoa, que é Bernardo Soares. E aqui ele vai falar de temas como sonhos, como de nostalgia, como coragem, como... É tanta coisa nesse sentido de olhar pra si, de refletir. Tem muita coisa meio depressiva mesmo, meio bem assim nesse sentido, mas tudo olhando de forma muito falando da questão dos sonhos, de... Gente, esse livro aqui, quando eu penso da liberdade, de você... É melancólico, ele tem um tom melancólico, que é como ele é feito. Muitas pessoas têm o receio dele justamente pela forma como ele é, né? Por exemplo, ele tem fragmentos, entradas aqui de fragmentos, tá? E você pode também, é um livro ótimo para cabeceira. Então você pode ler assim como fosse... Tá, vou ler hoje esse. Você pode ler, abrir, como se fosse aqueles livros de mensagens, assim. Ou você pode seguir a ordem aqui, que é uma ordem... falada que é boa para ler, feita pelo organizador do livro, no caso, mas você pode, cada vez que você lê esse livro, é de um jeito diferente, e não tem uma forma como você não abra esse livro e não fale que, nossa, que mensagem, sempre tem alguma coisa muito importante, tem uma coisa, assim, maravilhosa. Ó, abri por acaso numa aqui, ó. Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Vivemos num lusco-fusco da consciência, nunca certos com que somos ou que nos possamos ser. Nos melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa, e há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, escrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo mundo é confuso, como vozes na noite. Gente, não, sério, leiam Fernando Pessoa, porque isso aqui, você... sai uma pessoa totalmente transformada. Todo livro faz com que a gente não termine igual como a gente leu, mas esse aqui tem um poder absurdo, tá? De tocante, assim, tá? Leiam, por favor. E outro dia... E não, né? Porque tem outros aqui pra eu falar pra vocês. Mas um tema também que vai falar de coragem, persistência, é O Velho Mar. Um livro fininho, mas com um poder tão grande. Vai falar aqui de um pescador, já com uma certa idade, que é o Santiago. E essa luta pra pescar um peixe grande aqui. E como que ele persiste, vai atrás dos sonhos, vai atrás do que ele quer. Esse livro tem um poder, assim, tão grande. É um livro, inclusive, que me deu vontade de reler. A edição que eu tô mostrando, que tá em oferta, é a edição capa dura, tá? É especial. E essa aqui é a edição comum, mas tem imagens também, tá? Eu não sei o que tem de diferente nessa edição capa dura, mas essa história aqui, ela é maravilhosa. Então, eu super indico pra vocês também. Ernest Hemingway, eu gosto muito do escritor. Já li outras obras dele, pretendo... Falando nisso, faz um tempinho que eu não leio Hemingway, né? Acho que eu nunca falei muito do Hemingway aqui no canal. Tem que ver isso. Corrigir esse fato aqui. Mas eu gosto muito da escrita do Hemingway e tem também uma profundidade muito grande esse livro. Se vocês procuram esse tema questão meio que voltado pro filosófico, pelo lado, como eu disse pra vocês, de se olhar, de se analisar, assim, formidável, tá, gente? Outro aqui que também tem a questão do se olhar, que eu já indiquei, entro inclusive nas minhas melhores leituras do ano passado. Isso, do ano passado. Vou deixar linkado aqui nos cards esse livro. O vídeo que eu falo mais desse livro, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse aqui
nós vamos ter, aqui nessa edição inclusive, ela tem a troca das cartas. Então você tem tanto as perguntas que o jovem poeta fazia e as respostas, claro, do Rilke aqui. E no caso nós vamos ter uma questão de você se dar valor, de você ter a sua... você correr atrás na sua a identidade. Aqui você vai ter uma coisa da autenticidade. Por mais que aqui seja conselhos como se tornar um artista, como se tornar um poeta, normalmente artistas e tudo costumam gostar disso, desse livro principalmente, mas é um livro para todos, porque ele vai dar dicas muito além da criatividade, muito além dessa liberdade poética, muito mais do que isso. Ele vai falando de livros que foram importantes, de você encontrar o que faz de você uma pessoa diferente. Então ele vai muito disso, de você buscar a sua identidade, porque o poeta, ele queria muito entender como ser igual ao Rilke, por exemplo, e o Rilke mostra que não, cada um tem a sua essência. Então tem vários conselhos formidáveis nesse livro, e falando em conselhos, não tem como deixar de citar o livro aqui do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. É um livro que eu também entrou nas minhas melhores leituras do primeiro semestre, vou deixar linkado aqui nos cards. Eu acho que já botei muito vídeo nos cards, o que eu não couber aqui, eu deixo aqui no box de estimação, tá bom? Mas esse livro aqui é o Murakami falando não só da corrida, claro, se você é corredor você vai amar, se você ainda não leu, tá fazendo o que você ainda não leu esse livro, tá? Mas ele vai falar como que ser romancista, como ser corredor, mas justamente como faz esse livro aqui, dando dicas de ser poeta, mas pode ser lido por todos. Esse aqui faz a mesma coisa. Ele vai falar da corrida, vai falar de ser romancista, mas como isso pode ser empregado em várias outras áreas da nossa vida. Então, como que a gente tem que persistir, como que a gente tem que fazer para fazer essas atividades que nós tanto queremos, que nós precisamos fazer, como se comportar diante disso. É um livro, assim, que eu amo. E também tem muita questão de não desistir, de se superar. É um livro muito poderoso também. Vou falar agora de ficção científica, um livro que também já apareceu aqui no canal, que é esse box aqui do Asimov. No caso aqui nós temos 2 contos, tá? Tem essa edição em box, tem também as edições individuais que pode ser adquirida separadamente, né? Então nós temos aqui 2 contos. Primeiramente, O Homem Bicentenário, que inspirou um famoso filme aí com Robin Williams. Aqui a questão de um robô aí, que ao longo dos 200 anos ele fica lutando para ser entendido como humano. Então ele vai se cada vez mais com a convivência com uma família ali, ele vai querendo se tornar humano. E aqui é muita questão de você se discutir o que nos faz humano, o que nos torna humano. Então muito interessante, você vê, é um livro muito curtinho, é um conto, né? Mas é um dos contos bem importantes da ficção científica, que mesmo que você não goste tanto de ficção científica, eu super recomendo a leitura. Talvez faça você querer ler, né, ter mais interesse, mas não tem nada de ficção científica assim muito específica. No caso aqui, mais a figura, a questão do robô em si, tá? Não tem termos, não tem nada assim absurdo de leitura, não. É bem tranquilo de ser lido, tá? E bem intenso a questão justamente dessa procura por ser humano que nos torna, que nos faz ser diferente. E outro aqui que é um conto também muito importante da ficção científica, que é O Cair da Noite. Aqui tem um planeta que ele tá sempre iluminado, porque ele tá sempre rodeado por sóis, né? No caso são 6 sóis, se eu não me engano, aqui nesse planeta. Mas aconteceu um alinhamento ali que vai ter um momento de escuridão total. Algo que aquela sociedade toda nunca se deparou. Então como que acontece quando o ser humano fica diante de algo diferente? Então vai ficar aquela questão de nunca viu, algo que nunca viu. Ele conhece, ele sabe das estrelas porque leu sobre isso, mas nunca viu as estrelas porque nunca teve noite. Então como o ser humano se comporta diante dessa adversidade, algo que nunca viu. Então muito essa questão do medo é falado, tem muitas outras questões aqui bem interessantes. Esse aqui tem um pouco mais de ficção científica, assim, de alguns detalhes do que esse, mas os dois são muito tranquilos de serem lidos e passam uma carga, assim, emocional e reflexiva muito forte, tá? Super recomendo mesmo. Foi uma das minhas primeiras leituras do início desse ano e eu gostei muito de ter lido esses 2 contos, que inclusive eu nunca tinha pensado, vou ler esses contos, e não, surgiram assim, eu comecei a ficar super interessada. Falando agora de Stephen King, eu sempre não tem como deixar de indicar quando tem algo do King, porque eu amo a leitura do King. E esse livro aqui
Se você é um que tem talvez receio de ler do King, lembrando que o King escreve praticamente de tudo, né? E aqui temos um terror psicológico. Então nós temos a... não falei o nome do livro, né? Dolores Claiborne. Temos a Dolores, ela trabalhava como cuidadora de uma senhora, a Vera Donovan, e ela faleceu. E aí ela começa a ser interrogada, porque ela é a principal suspeita. E aí ela fala assim, já que me chamaram pra falar, eu vou contar tudo. E aí ela começa lá atrás a falar sobre a sua história. Até quando ela conheceu essa senhora e tudo que aconteceu e que tem ali, que vai acontecendo. E uma coisa bem diferente desse livro é que ele não tem capítulos. Algo que o King gosta de fazer muito, ter vários capítulos curtos. Esse livro não tem capítulos, então você tem que respirar. E começou o livro e vai, sabe? É uma coisa bem desse nível mesmo. E essas edições que saem pela biblioteca Stephen King, elas têm material no final, ilustrações, que realmente impactam, que realmente tem muito a ver com a história. Eu gostei muito. E ele é bem perturbador o livro, tá? Nesse sentido que você percebe como que acontecem coisas aqui que continuam sendo reais. Então o King tem muito disso, né? Tem esse poder de analisar coisas talvez que pareçam meio simples, coisas assim, mas que realmente tem essa questão de nos... Esse terror psicológico pra mim do King é o que mais pesa pra mim, eu acho que realmente, ainda mais quando são histórias que você olha e chocam ainda mais a gente por serem reais ainda. Então o King sempre muito incrível pra mim. Outro livro que ainda não concluí, tá? Mas está em andamento, como vocês sabem, já falei aqui em outro vídeo aqui do canal, que são As Vidas de Billy Milligan, né? A história real de uma pessoa com 24 personalidades, do Daniel Keyes, que é o mesmo escritor de Flores para Algernon. Então, pra quem gosta de true crime aqui, é uma história real, né, baseada, que é um caso que mexeu tanto com o sistema judiciário. Então, para quem gosta de olhar livros que falam tanto no aspecto judiciário quanto psicológico, então você vai olhar uma pessoa que tem um transtorno dissociativo de imagem, no caso ele tem 24 personalidades dentro dele. E é bem interessante, até onde eu li eu estou gostando bastante. Eu só não continuei ainda, não terminei a leitura justamente por conta das outras leituras que eu estava fazendo, mas espero retomá-la em breve. Super indico pra vocês, a escrita do Daniel Keyes é muito boa. E o livro realmente ele traz assuntos que fazem você ficar embasbacadíssimo aqui. E inclusive já levei esse livro para minha terapia para conversar, porque eu fico bem chocada com algumas coisas nesse nível, tá? E agora vamos terminar aqui com algumas dicas aqui bem rapidinho, mas para vocês é um convite para vocês conhecerem alguns livros, tá? Dos quais eu li e também gostei demais da conta. Primeiro, Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Esse livro, finalmente, eu consegui adquirir recentemente, tem uns 2 meses no máximo, e li esse livro. Que livro incrível, tem Bonequinha de Luxo e outros contos. Aqui também vou falar sobre a questão da Holly nessa busca de identidade, né? É uma mulher aí que frequenta as noites, sai com os homens por causa de dinheiro mesmo, né? E você tem aquela questão de que traz felicidade pra ela, quem é ela, essa busca da identidade. Eu gosto muito de encontrar isso em livros, eu acho que faz com que é um tema muito interessante de ser lido. E aqui tem os contos tão... No final tem um conto, inclusive, que se passa durante o Natal, tá? E os contos aqui tem esse do Natal, ele é super... bem tocante mesmo, aquele que faz você arrancar uma ou mais lágrimas de você, tá? E os contos aqui são bem interessantes. A escrita do Capote aqui, gente, que escrita, o Capote é maravilhoso, sério. Outra escritora que eu gosto bastante é a Agatha Christie, então tô me deixando minha sugestão pra quem quer começar a ler a Agatha Christie. Fica aqui o primeiro livro, né, dela, do Poirot, que é o misterioso caso de Styles. Então aqui vai ser como surge o Poirot. É bem interessante de você ler logo no começo dos primeiros contatos com a Agatha Christie, porque você vai ter mais descrição de como é esse detetive belga, esse bigodudo aí. Então você vai... E o crime que acontece aqui é bem interessante, bem característica da Agatha Christie, e faz você ficar bem surpreso com o rumo dessa história. Fica a minha super dica pra vocês também. Um livro aqui para quem gosta de ler livros que falem sobre livros,
que mostra o poder de conexão dos livros com outras pessoas. Um livro que vai falar, tem um personagem idoso, que eu adoro encontrar isso em livros, e como o livro tem um poder de conectar e alterar, mexer com a vida das pessoas para o bom, para o lado positivo. Então, assim, eu adorei demais esse livro, é um livro que eu adorei, que é O Passeador de Livros. Então, aqui, ó, dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho. Esse livro é aquele que você vai encontrar citações incríveis, que vai mexer, dar aquele calorzinho no coração e vai falar assim, nossa, que bom que eu sou um leitor. Então você se identifica muito facilmente com esse livro. E por fim, duas indicações de leituras que eu acho bem interessantes para serem feitas agora fim de ano, tá? Claro, uma temática aqui que é o Quebra-Nozes, do A.T.A. Hoffman, né? Aqui, no caso, essa edição aqui é da Dark Side. Tem outras edições, inclusive eu tenho não só essa edição, como eu tenho da Zahar também. E eu adoro livros que se passam no Natal. E é uma ótima dica para presentear, tá? Porque é uma edição totalmente ilustrada. Ela tem um aspecto diferente do tamanho aqui de um livro. Deixa eu pegar essa aqui do King, por exemplo. Tá vendo? É um livro diferente. Mas ele é assim... Vai com a história de uma garotinha na noite de Natal que ganha um presente, que é o Quebra-Nozes, e como que ela vai se meter em aventuras, assim. Fantástico, eu adoro esse livro. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas. Lembrando que tudo vai estar detalhado aqui no box de informação. Também tem dicas de e-books, tá? Que eu deixei tudo detalhado também. Tem vários e-books que eu já li e tem outros que eu adquiri recentemente, inclusive, para essa promoção, porque tá com preço muito bom. Alguns livros, principalmente da Intrínseca de Suspense aqui, que eu estou lendo e estou amando. Quem me segue no Instagram sabe algumas leituras que eu tô fazendo. E em breve vou compartilhar com vocês por meio de vlogs, então me acompanhem por aqui. Então tem muita coisa incrível, lembrando sempre de usar meu link porque vocês me ajudam bastante com isso, e qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários, tá bem? Espero que vocês tenham gostado bastante dessas dicas, e também essas dicas funcionam não somente para essas ofertas, como também para outras ofertas e no decorrer, né? Então vocês vão assistindo esse vídeo aqui e vão colocando aí no carrinho de vocês ou deixando na lista desejados de vocês para ficarem de olho, porque são dicas também não só para promoções, mas são dicas de leituras, tá bom, pessoal? Espero vocês aqui nos comentários, porque sempre que eu falo pra vocês, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo!